Nem sempre Deus fala quando nós esperamos. Muitas vezes Ele fala o contrário daquilo que nós estamos esperando. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Eu sou o Roger, sou pastor da Noma Church. Eu te convido a participar desse canal, a curtir e clicar no sininho para receber as notificações, a compartilhar nossos vídeos e participar desse devocional que nós estamos fazendo. Serão 10 vídeos, esse é o terceiro vídeo, que nós vamos falar a respeito da luz dos homens, baseado nesse devocional que nós estamos usando aqui na nossa comunidade. Eu sou pastor da Noma Church, tenho pastoreado há mais de 20 anos, tenho plantado a Noma aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou casado com a Anaíse, sou pai da Liz e da Helena, sou formado em teologia com especialização em filosofia e nesse tempo que antecede o Natal nós estamos meditando nesse devocional da nossa igreja, que é uma preparação, é uma revista do Advento preparando para o Natal. Então aqui são 28 devocionais, nós escolhemos 10 para meditar e para pensar e contemplar aquilo que Deus tem feito. Eu quero te convidar a também conhecer esse devocional no link que vou deixar aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Mas eu comecei esse vídeo falando que muitas vezes nós esperamos que Deus fale de uma maneira e nem sempre Ele fala da maneira como nós esperamos, né? Normalmente, eu posso até arriscar dizer que quase sempre, né, Ele fala de uma maneira diferente daquela que nós estamos esperando. E eu queria, nesse vídeo, meditar numa história que está em 2 Samuel 7,12, que fala sobre Davi. E o profeta, Deus falando a Davi, ele diz: estabelecerei o trono do meu reino para sempre. E às vezes, quando tudo já está parecendo que está decidido, que está definido, quando parece que a poeira baixou da nossa circunstância difícil, daquele momento difícil, quando parece que chegou o momento de enfim respirarmos aliviado, né? A gente às vezes se encontra nesse lugar, e Davi, nesse texto, estava exatamente nesse lugar, estava num lugar de paz. Parecia que Davi, depois de ter passado uma longa jornada de guerras, de confusão, de adversidades, de pessoas contra ele, parece que ele chega nesse lugar então de respirar aliviado, enfim, acabou, agora é só aproveitar o que eu conquistei. Davi está nesse lugar, e pela primeira vez em décadas, né, Davi está nesse lugar de descansar sem olhar por cima do ombro, sabe? Tipo assim, eu vou levar uma facada por alguém que eu não estou esperando, o meu inimigo vai aparecer e alguma coisa vai acontecer. Porque nesse momento, Davi está vivendo um momento que o seu trono está consolidado. O seu trono está estabelecido, o exército está forte, a cidade está segura. Depois de tantos caos, depois de fugir, depois de lutar, depois de sobreviver a diversas situações, ele finalmente podia simplesmente existir. Ele não tinha mais preocupações que tirassem o sono dele. Mas é exatamente nesse momento de estabilidade em que Davi estava vivendo que Deus surpreende ele. Não com uma tarefa, como tantas outras ele tinha recebido. Não com uma guerra, como tantas outras ele tinha participado. Não com uma missão urgente, mas exatamente com uma promessa. Davi estava num lugar que ele estava fazendo planejamento para construir uma casa para Deus, um templo para Deus. Ele está falando com Deus a respeito disso, do desejo que ele tem de construir essa casa, esse templo para Deus habitar em Jerusalém. E é exatamente nesse momento que Deus anuncia que é Ele, o Deus, quem vai construir uma casa para Davi. Deus, ele inverteu, ele fez uma inversão completa daquilo que era o desejo de Davi para aquilo que era o desejo de Deus. E esse gesto de Deus, ele muda toda a configuração e tudo aquilo que estava estabelecido na mentalidade de Davi. Não é porque Davi, ele estava supondo
que ele ia criar um lugar para Deus habitar, para sustentar Deus. Mas nesse processo, Deus diz para ele, em outras palavras, Davi, não é você quem me sustenta, sou eu que te sustento. E como é eu que te sustento, quem vai construir essa casa serei eu para ti. É Deus quem sustenta o trono dos homens. É Deus que nos sustenta no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas escolas. É Deus que nos sustenta. É a soberania dele que continua operando vez após vez, dia após dia, em todo o tempo. A história de Davi é a história de alguém que queria fazer o certo. Era a história de alguém que tinha boas intenções. Mas Davi descobriu que até as melhores intenções, elas precisavam se curvar a Deus. Ele queria retribuir o favor. Ele queria erguer um templo e eternizar a gratidão dele a Deus em pedra e ouro. E, num primeiro momento, parecia justo. Como muitas vezes parece justo a nós erguermos templos humanos, materiais, religiosos, de religiosidade nossa diante de Deus. Parece justo, parece uma boa intenção, parece algo que é fruto de uma gratidão sincera. Mas Deus havia dado tanto a Davi, Deus havia dado um reino, havia dado vitórias, e o que ele pensava é que o mínimo que ele podia fazer, o mínimo que ele podia, da maneira que ele podia retribuir isso, era construindo uma casa digna para Deus de Israel. Mas Deus responde então de uma maneira inesperada. Você não vai construir nada para mim. Eu vou construir para você. Essa inversão revela um princípio profundo que atravessa toda a Escritura. A verdadeira realeza não nasce da conquista humana, nem vem do esforço, da estratégia ou do mérito de algo que a gente fez. Essa verdadeira realeza, ela nasce da graça. Nasce de uma graça que escolhe quem o mundo não escolheria. O pastor de ovelhas se tornou rei. O menor dos filhos recebeu a coroa. O fugitivo voltou como um soberano. Lutero, pensando a respeito desse texto, muitos séculos depois, ele disse assim, abre aspas, um cristão é um servo perfeitamente livre de todos, não sujeito a ninguém. Um cristão é um servo perfeitamente obediente de todos e sujeito a todos. Fecha aspas. O trono de Deus, ele não funciona como o trono dos homens. O raciocínio de Deus não funciona como o raciocínio dos homens. Reinar, no vocabulário divino, é servir. Governar é se entregar. Ter autoridade é carregar responsabilidade. Deus prometeu um trono eterno a Davi, mas não explicou como isso ia acontecer. Não detalhou o plano, não apresentou o passo a passo, não mostrou as etapas desse processo. A promessa, ela soa maior, muito maior, que a própria história de Davi. Grande demais para caber numa única vida. E às vezes a gente tenta fazer as promessas de Deus caberem dentro da nossa história. Quando Deus, muitas vezes, tem planos para nós e nos promete coisas que devem atravessar a nossa história, devem perpetuar além de nós. Então, essa promessa que foi grande demais para caber na vida de Davi, ela não foi compreendida só na sua geração, e é exatamente aí que a fé começa. Quando o Deus diz que parece impossível dentro do tempo que nós temos, às vezes ele se cala, às vezes há um silêncio, e nós não entendemos porque um anjo não aparece com atualizações, né? Quantas vezes a gente recebeu uma promessa e tempo depois a gente fica
na expectativa, Senhor, manda mais um anjinho falando alguma coisa, manda mais uma palavra profética para a gente entender mais uma parte do que está para acontecer. E nenhuma profecia detalha esse cronograma. Nenhum sinal visível confirma que algo está acontecendo, é apenas um silêncio. É só um eco, como se fosse um para sempre. E os séculos passam. O reino se divide de Davi em norte e sul. Ele tem seus filhos brigando entre eles. Reis caem, uns são assassinados, outros são exilados, outros simplesmente são esquecidos. O templo é construído pelo seu filho, né? Aquele que parecia indestrutível é destruído. As pedras que pareciam eternas viram pó. O ouro é derretido, as muralhas caem, a promessa feita a Davi parece que falhou. E ainda assim, ela permanece, escondida, no subterrâneo, invisível aos olhos do império. Deus parece ausente, silenciado, mas ele está escrevendo uma história escondida. O trono não desapareceu, ele apenas mudou de forma. Ele não seria mais feito de ouro, mas de carne. Ele não seria mais erguido sobre muralhas de pedra, mas plantado num coração humano. Não seria mais definido por exércitos, mas sustentado pela obediência. O trono prometido a Davi nasceu no silêncio, no impossível, no esquecido. Era uma estrebaria, mas às margens do império, longe dos holofotes da história oficial. E talvez seja assim que Deus sempre trabalha. Enquanto o mundo olha para os palácios, Ele está nos estábulos. Enquanto nós olhamos para os poderosos, Ele escolhe os invisíveis. A promessa a Davi, ela revela algo extraordinário. O poder de Deus nunca se expressa como o poder humano. Os reis da terra reinam dominando, controlando, impondo, mas Deus reina servindo. Ele governa o mundo, mas faz com mãos que curam, não que destroem. Ele comanda exércitos celestiais, mas escolhe nascer como um bebê vulnerável. Tem todo o poder do universo, mas exerce a partir da entrega. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, ele não está num cavalo de guerra, mas num animal de carga. Ele cumpre a promessa feita séculos antes. O rei chegou, mas o mundo não percebeu, porque ele não parecia como eles esperavam. Não soava como eles imaginavam, não brilhava como eles desejavam. O trono que Davi sonhou era de estabilidade. Ele estava num lugar onde já tinha passado por todas as adversidades que ele imaginou que pudessem passar. Ele imaginou que o seu trono seria consolidado a partir do poder e de paz que ele já tinha exercido a partir da força. Mas o trono que Deus construiu é de entrega. É um poder através da fraqueza, de paz através do sacrifício. E ainda assim, e talvez exatamente por isso, é que é o único trono que prevalece. Todos os outros caíram. Impérios foram à ruína. Dinastias viraram lembranças distantes. Mas o trono do filho de Davi, esse ainda está de pé. Às vezes nós também queremos erguer templos para Deus. Organizar, controlar, oferecer o melhor que temos. Construir algo impressionante que prove a nossa devoção, o quanto nós o amamos. É um impulso bom, nascido de uma gratidão genuína, sincera, né? Mas Deus nos lembra com a mesma ternura que Ele lembrou a Davi. A fé não é sobre construir algo para Ele.
É sobre permitir que Ele construa algo em nós. O trono eterno não é uma estrutura externa que nós erguemos com as nossas mãos. É uma realidade interior que Deus estabelece finalmente ao pararmos de tentar controlar. Quando nós nos rendemos, quando nós renunciamos aos nossos projetos perfeitos, quando nós deixamos Ele fazer do jeito dele, abrindo mão da nossa vontade, o trono eterno começa nesse coração rendido. E essa promessa feita a Davi, ela ainda vale. Não de um reino político que domina nações, mas de um governo interior que transforma o caos em propósito. Ele transforma a paz, ou melhor, ele transforma a ansiedade em paz, o medo em confiança, a solidão em pertencimento. Ele continua fazendo reis de homens quebrados. Ele continua levantando reinos onde só havia ruína. Ele continua estabelecendo tronos em lugares que o mundo considera perdido. Davi queria dar um lar a Deus. Deus respondeu oferecendo um rei eterno. O trono prometido não está em Jerusalém. Não está nos palácios terrenos. Não está nas estruturas visíveis. Está no meio da história, sustentando tudo o que ainda parece incerto. O silêncio de Deus não é ausência. Nunca foi. É o intervalo onde Ele prepara o cumprimento das promessas. É a oficina invisível onde a eternidade é forjada no tempo. Então, se hoje você está vivendo no meio desse silêncio, se a promessa parece atrasada, se o trono parece distante, lembre-se de uma coisa: Deus não constrói com pressa. Ele constrói para sempre. E o que Ele está edificando em você, mesmo agora, mesmo no silêncio, mesmo talvez no meio da escuridão, vai permanecer muito tempo depois de tudo o que já tiver caído à sua volta. Porque Ele tem um comprometimento com a sua promessa. Mas no meio desse processo, Ele está construindo em você um caráter que vai fazer com que essa fé permaneça por gerações além de você. Eu espero que essa palavra tenha encontrado no seu coração uma terra fértil, porque é difícil nós vivermos esses momentos onde parece que Deus está invertendo os nossos planos. Mas é nesse processo que Ele trabalha em nós a formação de um caráter segundo o seu coração. Fica conosco nesses próximos vídeos e eu espero realmente te ver no próximo vídeo. Até lá!